Olá, pessoal! Este é o momento de glorificarmos a Deus por meio da vida de fé. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, e enquanto vivermos com o Espírito Santo dentro de nós, então penso que será um momento abençoado onde descobriremos o quão incríveis somos perante Deus. E nesta aula quero falar que dependendo de como olhamos, podemos enxergar totalmente diferente. Por exemplo, Moisés, ele enviou 12 espiões, para a terra de Canaã. E no mesmo horário, no mesmo local, durante 40 dias, viram e relataram para Moisés e o povo sobre Canaã. Mas podemos ver relatos totalmente diferentes de Josué e Caleb com os 10 espiões. Josué e Caleb disseram que a terra de Canaã realmente é a terra que mana leite e mel, conforme a palavra de Deus. Mas pelo contrário, os 10 espiões disseram, não, aquela terra é uma terra que devora seus moradores. E eles fizeram má reputação, dizendo, mesmo que semeie duro, com suor e dedicação, é uma terra estéril sem colheitas e que devora seus habitantes. Mas Josué e Caleb disseram, ei, subamos, Deus nos entregou, eles são nosso pão. Mas os 10 diziam, não, vimos que são descendentes de Anak, povo muito forte, de grande estatura e que pelejam bem. Somos como gafanhotos comparado a eles. De jeito nenhum podemos subir contra ela. Bom, pessoal, diante da mesma terra, estiveram no mesmo local, enxergaram a mesma coisa e voltaram. Mas por que os relatos são tão diferentes? Será que isso ocorre somente com os 12 espiões? Não. Isso ocorre com esta geração também. A diferença entre as pessoas com fé e sem fé, eles podem ver a mesma coisa nas mesmas condições, mas é possível enxergar de maneira totalmente diferente. Por isso, nesta aula, se recebermos o coração de Jesus Cristo por meio da fé, enxergar com os próprios olhos sem Jesus e enxergar por meio de Jesus é totalmente diferente. Por isso, podemos dizer que a vida de fé é receber o coração de Jesus. Mas, pelo contrário, se enxergarmos com os nossos próprios olhos sem Jesus, podemos dizer que isso é vida carnal. E através de diversos exemplos e personagens da Bíblia, eu quero falar sobre estas passagens importantes. Então, primeiro, quero ler com vocês Êxodo capítulo 4. Por favor, abram o livro de Êxodo capítulo 4. Vou ler o capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu.
Versículo 2, respondeu-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Então, Êxodo capítulo 4 é a parte que Deus chama Moisés a fim de conduzir o povo de Israel para a terra de Canaã. Deus tem o poder de resgatar o povo de Israel do Egito. Mas o problema é que Moisés, que conduziria o povo, não tinha esse coração. Então, hoje, o país mais poderoso do mundo, com mais exércitos e poderes, é o Egito. E comparado a eles, o povo de Israel são escravos deles. Viveram como escravos por 430 anos. Não tinham soldados e nem armas para guerrear. Então, se compararmos, Egito é como se fosse leão e Israel como coelho. Como um coelho poderá vencer um leão? Jamais será possível. Assim como o povo de Israel jamais poderia vencer o Egito. Mas como o povo de Israel venceu os egípcios? Isso foi possível porque Deus conduziu o povo de Israel. Deus desejou fazer esse trabalho. E procurou dentre os seres humanos alguém que pudesse receber o coração de Deus para cumprir esse dever. E era exatamente Moisés. Então, Moisés vivia como príncipe no palácio, mas aos 40 anos ele descobriu que é hebreu. E aos 40 anos ele quis salvar o seu povo hebreu. Porém, falhou, não conseguindo salvar ninguém do seu povo aos 40 anos. Isso fala detalhadamente em Êxodo capítulo 2. E devido a essa falha, ele vai para o deserto de Midian, onde apacenta as ovelhas de Jetro, seu genro, por 40 anos. E Moisés, quando alcança seus 80 anos, ele achava que não poderia fazer mais nada. E em Êxodo capítulo 3 e 4, Deus aparece a Moisés. E através de Moisés, Deus queria tirar o povo de Israel do Egito. Mas o problema é que Moisés não tinha o coração de crer em Deus, e ele achava que isso seria impossível. Por isso Deus chama Moisés. Moisés, que tem em sua mão? Ah, isso é um bordão. Ah, com esse bordão eu sempre estive seguro até hoje e ele sempre me protegeu dos animais selvagens. Por isso esse bordão é muito precioso e importante para mim. Ele me protegeu e me manteve. Mas Deus, não. Esse teu bordão é serpente.
Isso é Satanás. Isso é algo que pode te ferir. O quê? Isso vai me ferir? Isso é Satanás? Moisés não conseguia acreditar. E na Bíblia existem muitas histórias como estas. Em João capítulo 2, quando Jesus foi ao banquete da Cana da Galileia, faltou vinho naquele banquete. Embora estivesse faltando vinho, mas o dono não tinha solução para isso. E ele ficou grandemente preocupado, pensando, e agora, que desgraça é essa, faltar vinho diante dos convidados importantes? Mas Jesus trabalhou naquele lugar por meio dos serventes. Ele diz para encher de água em 3 talhas grandes. E eles encheram de água. E depois Jesus manda eles levarem ao mestre-sala e aos convidados que estavam pedindo vinho. E eles devem ter dito, Jesus, fomos nós que enchemos as talhas de água. Isso aqui é água. Mas eles não estão pedindo água. Estão pedindo vinho. Sim, Jesus sabia. Os serventes disseram que era água e Jesus dizia que era vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. O que isso significa? Jesus disse que era vinho e os serventes diziam que era água. Então, o pensamento de quem está correto? Sim, claro, os serventes estavam corretos. Mas no mundo de Deus, eles estavam errados. No mundo de Deus, se Jesus disse que é vinho, então é vinho. E essa água se transformou em vinho. E esse vinho se tornou uma grande alegria para os convidados, para o mestre-sala e ao dono. Essa história não é uma simples história da água ter se transformado em vinho, mas é a nossa história. Ao nosso ver e ao ver de Deus, é totalmente diferente. Por isso Deus disse para Moisés, isso é serpente. Isso vai te ferir. E Moisés dizia, não, Deus. Isso é um bordão. Ele me protegeu. Esse é meu protetor. Eu fico seguro quando eu tenho ele. Esse era o pensamento de Moisés. Deus dizia que não. E mandou lançar esse bordão que estava na mão. E ele largou de sua mão. Se tornou em serpente. Moisés se assustou. E essa serpente queria morder Moisés. E Moisés fugia dela. E Deus chama Moisés que estava fugindo. Moisés, pega-lhe pela cauda. Como? Mas então a serpente vai me picar. Tentem pegar uma vez pela cauda. A serpente pica. E Moisés estava com medo, mas depois ele pega-lhe pela cauda. E se tornou em bordão. Quando ele dizia que era bordão, Deus dizia que era serpente. E agora quando Moisés disse que era uma serpente, Deus disse que era um bordão.
Por que Deus mostrou isso a Moisés? Porque quando Moisés dizia que isso aqui era um bordão e que protegia ele, Deus dizia que era serpente, dizia que era Satanás. Então, nós passamos, né, por essas coisas na nossa vida espiritual ou no nosso ministério. De vez em quando pensamos, eu fiz bem. Isso aqui foi por Deus. Nossa, que bonito. Que bom. Isso foi por Deus. E assim, quando nos alegramos, Deus fala, não, tá errado, isso vai te ferir. Aproximadamente 15 anos atrás, eu construí uma igreja, né, numa região. Construí um prédio bem grande de 5 andares. Vou mostrar a foto. Então, vendo na foto, dá para saber, né? Era a maior igreja da região. E eu estava muito satisfeito. Ai, Deus nos deu esse terreno. Deus nos permitiu muita oferta, né, para a gente construir isso. Até para conseguir o alvará de construção. Deus nos ajudou. Também quando vieram muitas pessoas ajudar na obra. E o meu coração estava muito satisfeito diante dos trabalhos que Deus fez. Eu construí muito bem. Nossa, é a maior igreja da região. Realmente é um grande trabalhar de Deus na minha vida. Então eu estava preso nesse coração. E um dia o pastor Oxopark, que é o meu mestre, ele visitou a minha igreja. E iríamos fazer o culto de inauguração. E aí, diante do pastor, eu comecei a falar muitas coisas boas, os testemunhos que Deus havia me dado sobre a construção. E de repente o pastor disse para mim, Pastor Lee, por acaso você nunca teve aquele coração satisfeito? Eu construí bem? E eu disse, sim, pastor, eu tive muito desse coração de que eu construí muito bem essa igreja. E ele disse muito sério para mim, não, isso é um perigo. Se você continuar com esse coração, você vai fracassar, você vai ser amaldiçoado. Mas eu nunca havia pensado dessa forma. Eu achava que tinha construído bem a igreja. Eu achava que Deus havia me dado muitos testemunhos. É a maior igreja da região. Embora eu estava dizendo que era Deus, mas o servo viu exatamente o meu coração. E eu já vi também muitas pessoas sendo abandonadas, né, por ter estabelecido o seu coração. Então, há 15 anos atrás, essa palavra do pastor, se você continuar com esse coração, você vai fracassar, vai falir.
Sinto que foi uma grande revelação através do servo na minha vida. E depois disso, né, eu muitas vezes, como eu sou responsável pelos países da África, então muitas vezes eu ia para a África. E sempre que eu tive muitos testemunhos de salvação, e sem eu perceber, eu ficava com aquele coração satisfeito. Mas embora o pastor não estivesse do meu lado naqueles momentos, mas a voz do pastor sempre me acompanhou. Você, por acaso, teve coração de satisfação através dessa viagem da África? E eu me assustava. Embora ele não tenha me falado, mas a voz dele soava nos meus ouvidos. Realmente foi serviu como uma revelação. E esvaziava todo o meu coração e confessava: Deus, realmente eu não sou nada. Foi o Senhor quem fez. Eu sou um mau, sujo e lascívio. Realmente eu sou uma pessoa adequada para ser amaldiçoado. Porém, recebendo a tua grandiosa graça, pude fazer esses trabalhos. Então, sempre que meu coração se estabelecia, aquela palavra do servo serviu como um farol que ilumina o mar na noite escura. Então, embora esteja escuro, mas o navio, né, olha para o farol e segue. Então, essa palavra, Pastor Lee, você teve o coração satisfeito? Essa palavra se tornou como um farol na minha vida espiritual e no meu ministério. E Deus estava preparando algo surpreendente de resgatar o povo de Israel do Egito através de Moisés. Por isso Deus chamou Moisés. Não porque Moisés tinha poder ou força, mas abandonando seu pensamento, Deus estava procurando alguém que pudesse aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é. Então Deus chamou Moisés não aos 40, mas aos 80. Quando ele pensou, eu já não posso mais fazer nada. Eu já tenho cabelos brancos. Eu me esqueci de tudo que aprendi, de toda a ciência que aprendi no Egito durante 40 anos. E vemos que Deus trabalha naquele momento. Isso não é bordão. Isso não te ajuda. Pelo contrário, isso é serpente, isso te fere. Não, Deus. Eu dependo dele, isso me protege. Os serventes, não, isso aqui é água. Fomos nós que enchemos de água. Da mesma forma, existe a nossa visão. O que os 10 espiões disseram? Sim, eles falaram o que enxergaram. Eles são de estatura grande, são descendentes de Anak. A gente não consegue vencê-los. Somos gafanhotos aos seus olhos. Sim, tá certo. Exato. Realmente eles não mentiram. Eles falaram a verdade. Porém, aos olhos de Deus, estava errado. É água. Isso está errado. Isso é bordão. Me protegeu. Está errado. E Deus deseja nos mostrar isso.
E novamente Deus chama Moisés. Versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. 7. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Pela segunda vez, Deus diz a Moisés, Moisés, estende a sua mão. Como está sua mão? Sim, Deus, está limpa. Ah, é? Está limpa? Sim, está. Não, a sua mão é suja. Não, Deus, está limpa. Veja, Deus, está limpa. Então coloca a mão no teu peito. Sim, e coloca. E agora tira. Sim, quando ele tira, ele se assusta. Porque estava branca de lepra. Ai, Deus, por que a minha mão está assim? Está suja de lepra. Moisés, você disse que estava limpa, né? Sim. Mas e agora? Deus, está leprosa. Está suja. Não está. Está limpa. Não, Deus, veja, está leprosa. Não, está limpa. Coloca no peito. E depois tira. E estava limpa. Ah, Deus, agora está limpa. É a mesma coisa. Quando Moisés dizia que estava limpa, Deus dizia que não. Quando Moisés dizia que estava suja, Deus dizia que estava limpa. O que isso significa? Tudo que eu faço com as minhas mãos, tem muitas coisas boas que a gente faz, mas Deus fala que não é boa. Mesmo que nos dediquemos e sejamos honestos, mas Deus não fala que é limpa. Por isso Deus disse a Moisés, né, sua mão está limpa? Não está limpa, é suja. E Deus está mostrando isso. Então Deus trocou o pensamento de Moisés. Ah, Deus, até agora esse bordão me protegeu. Não, isso te fere, é uma serpente. Deus, tem muita coisa boa que eu fiz com as minhas mãos. Não, tudo que você fez com as suas mãos é suja. E mostra pela terceira vez. Versículo 9. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás da água do rio e derramarás na terra seca, e as águas tornar-se-ão em sangue. Então, é o rio Nilo, né? É a fonte de vida, né, para as pessoas. É vida. É água viva. É rio. Mas o que Deus fala? Não. É morte. Isso é sangue. Como? Então, o que está correto aos olhos de Moisés? Nada. Deus. Sim, tudo que eu vejo está errado. Realmente não há bondade em mim. Tudo que sai de mim é falso. Uma pessoa que consegue confessar, Deus trabalha através dessa pessoa. Mas aquela pessoa que se considera correta, que consiga fazer algo, não pode fazer nada. Quando Jesus veio nessa terra há 2000 anos atrás em corpo humano, naquele tempo, em Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre a árvore boa e a árvore má.
E diz que uma árvore má não pode produzir bons frutos. E pelo contrário, uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Então, a árvore boa representa Jesus e a árvore má representa nós, seres humanos. Realmente não há bondade no ser humano. Por sermos uma árvore má, jamais poderemos produzir frutos bons. Não adianta ser fiel, não adianta ser bondoso, honesto, porque tudo que sai do homem é mau e sujo. Se existe uma árvore boa, é Jesus. Então, aquela pessoa que descobriu que não existe bondade nele, aquela pessoa que sabe que tudo que sai de si está errado, ele vai se crucificar na cruz. Ele vai se negar. Ele vai se abandonar. E vai aceitar o coração de Jesus Cristo. E através do coração de Jesus Cristo, Deus irá trabalhar. Assim como o grão de trigo caindo da terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Diz que se morrer, produz muitos frutos. Da mesma forma, se terminar esse mundo que nós enxergamos, Deus poderá trabalhar surpreendentemente. E podemos ver que Deus faz o trabalho de tirar o povo de Israel do Egito através de Moisés. Então, tinha que, na Páscoa, tinha que passar o sangue nas vergas das portas. E fechando a porta, tinha que comer a carne. E comer os pães asmos, sem fermento. Naquele dia, Deus enviou o destruidor e deixou salvo a casa que passou o sangue e comeu o pão asmo. Mas Deus mata os primogênitos, né, até dos animais, de toda aquela casa que não passou o sangue e não comeu os pães asmos. Mas ninguém morreu naquela casa em que passou o sangue e comeu os pães asmos. Assim como eu disse aquela hora, né, que Egito é como um leão e Israel como um coelho. Mas como Israel venceu do Egito? Como o coelho consegue vencer o leão? Eram duas coisas. Era a Páscoa, que era passar o sangue nas vergas das portas. E a festa dos pães asmos, que era comer os pães asmos, né? Eles cumpriram as duas coisas. E a Páscoa, o Cordeiro, né, que fala na Bíblia, fala de Jesus. Então, assim como Deus conduziu o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito através do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo nos tira do poder de Satanás, que é semelhante ao grande Egito, e do poder da morte. Como o povo de Israel conseguiu vencer os egípcios? Foi pela Páscoa e festa dos pães asmos, pelo sangue do Cordeiro e os pães asmos.
Os teólogos dizem que isso ocorreu aproximadamente no ano 1490 a.C. E após 1500 anos, Jesus veio nessa terra. E Jesus, ele foi crucificado e derramou sangue para se tornar o Cordeiro da Páscoa. E no dia que ele ia ser levado, né, ele reúne os discípulos e faz a última ceia. E Jesus distribui, né, os pães e o vinho. E disse que era o sangue derramado pelos pecados e o corpo dele. Disse para comemorar. Representa, né, a Páscoa e a festa dos pães asmos. E com isso venceram o Egito. Venceram a Faraó. E através do corpo de Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo, o motivo de celebrar isso é porque vencemos a Satanás pelo sangue e o corpo de Jesus Cristo, vencemos a morte, vencemos, né, o juízo e as doenças, a desesperança e o sofrimento. Esse Jesus agora está dentro de nós. E qualquer pessoa que receber Jesus em seu coração, e para aqueles que crerem que todos os seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, esse é o presente surpreendente que Deus nos dá. Por isso, Jesus disse para comemorar o pão e o vinho. Nesta geração também comemoramos. Porque o corpo e o sangue de Jesus está dentro de nós. Porque por meio de Jesus vencemos, né, do juízo, vencemos do pecado, vencemos da morte. Aleluia, louva ao Senhor. Através de Jesus vencemos o pecado que jamais poderíamos vencer. Vencemos a condenação. Vencemos o juízo. Por isso nos tornamos perfeitos eternamente. Aleluia! Então, assim como eles foram libertos do Egito pelo sangue de Jesus, que é a Páscoa, e o corpo de Jesus, que é a festa dos pães asmos, nós também fomos libertos desta forma. Então, através de Moisés, o que estás vendo? O Moisés estava vendo o bordão, uma mão limpa e o rio. Mas Deus disse que poderia ser Satanás que o feria. E o que você diz que é limpo, mas pode ser sujo? Você diz que é água viva, mas pode se tornar morte. Se seguir o seu pensamento, se continuar segurando os seus pensamentos corretos, se pensar que fez bem, então isso pode acontecer. Por isso devemos abandonar a nossa pessoa e os nossos métodos. Na Bíblia fala muito sobre isso. E assim como eu disse aquela hora, quando os 12 espiões espiaram a terra de Canaã,
Somente Josué e Caleb disseram que é uma terra que mana leite e mel. E ele disse, eles são o nosso pão. Subamos contra ela porque é a promessa que Deus permitiu a Abraão. Mas os outros 10 espiões, eles disseram, não, de jeito nenhum. É uma terra estéril que devora seus moradores. Nunca venceremos. Somos gafanhotos aos seus olhos? Viram a mesma coisa. Mas por que tiveram resultados diferentes? Então, na Bíblia fala muito sobre essas coisas. Então, na época de Davi, tinha o gigante Golias, né, filisteu. E quando Golias apareceu, né, Saul e todo o povo ficaram tremendo de medo. Vamos procurar em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Já que Golias era muito grande, espantaram-se e temeram muito. Temeram muito. E no versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E rei Saul também disse para Davi assim. Versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Quando olharam para Golias, não tinha ninguém que pudesse vencer Golias. Mas Davi, que tinha ido ver os irmãos, né, porque o pai mandou, ele viu Golias. E ele viu que Golias estava blasfemando contra o Deus vivo e o seu exército. Então, Davi não conseguiu suportar isso. E ele disse que ele iria diante de Golias. Enquanto o rei Saul e todo o povo estavam tremendo de medo, mas Davi disse, não, nós podemos vencê-lo. Versículo 36, ele fala, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, enquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Amém. Enquanto todo o povo e o rei Saul estavam tremendo por causa de Golias, mas Davi, ele estava com outros olhos. Com quais olhos Deus enxerga? Com qual coração Deus enxerga? Sim, a visão de Davi era diferente. As pessoas estavam olhando somente para Golias, né, para a estatura dele. Então, os espias olharam com seus próprios olhos para a terra de Canaã.
Moisés, com seus próprios olhos, olhou para o bordão, para sua mão e para o rio. Os serventes, eles pensaram somente na água que eles encheram. Mas como Deus vê, como Deus fala, o que Jesus diz, eles não tinham interesse nisso. Mas olhando para o mesmo Golias, tiveram visões totalmente diferentes. Tiveram visões totalmente diferentes diante de Canaã. E quando Josué e Caleb disseram ao povo, o povo queria apedrejá-los. Por quê? Porque não combinava com o seu pensamento. Eles disseram que Josué e Caleb estavam mentindo. Sim, parecia mentira. O pendor da carne dá para a morte. O pendor da carne contraria o espírito. O pendor da carne não pode agradar a Deus. Sim, eles enxergaram dessa forma. Então eles olharam com aqueles olhos de tremor. E também na Bíblia, vamos falar também sobre o maná. Maná era o alimento do céu que Deus havia dado no deserto. Então, o povo de Israel, eles podiam cultivar no deserto? Tinha algum mercado para eles comprarem as coisas? Sim, eles deveriam morrer de fome. Mas quando descia o orvalho, o maná descia junto. E quando nascia o sol, depois quando o orvalho sumia, ali na marca do orvalho restava algo branco como um espinho. E as pessoas olharam para aquilo. Era algo visto pela primeira vez. Vamos ver em Êxodo, capítulo 16. Fala sobre maná. Vamos ver o que eles disseram quando viram maná pela primeira vez. Capítulo 16. Desde o versículo 13. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E quando evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Vou falar um significado muito importante aqui. Aqui fala, e quando se evaporou. Então, em hebraico, o verbo evaporar é ala e o adjetivo evaporado é ola. Então, olá é o holocausto que o povo de Israel queimava a oferta quando faziam sacrifícios a Deus. Então restava o maná após o orvalho evaporar. E esse maná, em João capítulo 6, Jesus fala que o maná é ele, o alimento vindo do céu. Então fala sobre esse maná.
Então, assim como o maná surgia após o orvalho evaporar, o sol nascia, e aí, com a vinda do sol, o orvalho evaporava, restava o maná ali. E da mesma forma, quando Jesus veio há 2000 anos atrás, ele carregou todos os pecados e morreu na cruz, derramando sangue. E depois de 3 dias ressuscitou e nos justificou. E depois, quando ele foi levado às alturas, o Espírito Santo pôde descer sobre nós. Então, assim como o maná surgia depois que evaporava, maná representa Jesus Cristo. Então, as pessoas comeram desse maná. E continuamente fala, sobre o maná em Êxodo capítulo 16. Esse maná era muito saboroso. Então tem o maná. Aqui no versículo 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como de bolos de mel. Então, era muito gostoso, né? E mesmo que o povo de Israel tenha se alimentado somente disso por 40 anos, eles não tinham aquelas doenças, eles não sofriam de nenhuma doença como diabetes, colesterol alto. Então, maná era um alimento muito bom. E eles comiam disso. Não existia alimento melhor do que esse no deserto. Mas em Números capítulo 21, quando o povo de Israel murmuravam contra Deus, e foi falado de maná, eles disseram que era pão vil. Eles disseram que não gostavam desse maná. Pão vil? Então, pão vil significa que é ruim e desprezível. Como esse maná se tornou pão vil? Era um alimento tão bom no deserto, mas dependendo com quais olhos enxergamos, pode ser pão vil ou então o alimento da vida. Isso representa Jesus. Jesus também, quando veio há 2000 anos atrás, ele é o Criador. Ele é o Rei dos Reis. Ele é Deus. Ele é Rei, Senhor dos Senhores. Mas as pessoas enxergaram ele como? O que diziam de Jesus? Que era amigo de publicanos e pecadores e que era bebedor de vinho. Eles perguntavam, alguém que tenha estudo ao redor de Jesus? Chamavam Jesus de Jesus Nazareno. Quem é ele? O tabernáculo também. O tabernáculo do Antigo Testamento é uma tenda. Parece que não tem valor. Mas, dentro do lugar santíssimo, tem o candelabro feito de ouro. Só aquele candelabro tem 1 talento de ouro puro, 34 quilos. E convertendo nos valores de hoje, só esse candelabro custa 2 milhões de dólares americanos. E calculando apenas os ouros dentro do tabernáculo, são 60 milhões de dólares. Sim, por fora parece uma tenda de tecido. Mas tem valores absurdos.
E na Bíblia fala sobre isso. Isaías 53, versículo 2. Fala assim sobre Jesus. Isaías 53, 2. Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E era desprezado, rejeitado entre os homens. Por quê? Porque as pessoas não tinham olhos para enxergar Jesus. Olharam com seus próprios olhos. Por isso, dependendo de como olhamos, Jesus pode ser o Senhor da vida ou então alguém sem valor. Então, que vocês não olhem com seus próprios olhos, mas que vocês possam enxergar com os olhos de Deus. Então, a palavra da vida de fé vai ser até aqui hoje. Então, não enxerguem com seus próprios olhos, mas que olhem com os olhos do Senhor. Sim, muito obrigado. Até a próxima.